Há bem pouco tempo, existia ainda a terceira fase da pré-escola, que a criança ia aos 6 anos de idade. Lembra disso? As leis mudaram. A criança agora que vai completar 6 anos no primeiro semestre, vai para o primeiro ano, obrigatório atualmente. Antes não, a criança ia completar 6 anos de idade, ficava em casa porque não era obrigatório, só ia para a escola se a família tivesse realmente necessidade. A criança ia crescendo ali com tranquilidade. Próxima dos 7 anos de idade, ou com 7 anos, ela entrava para a escola. E aí ela iniciava o processo de alfabetização. Tudo mudou há pouco tempo. Aí agora a criança que vai fazer 6 anos, vai para a primeira série e começa o processo de alfabetização. Então eu queria deixar aqui para vocês uma fala sobre essas crianças de 5 anos e meio, de 6 anos, que já têm uma exigência muito grande de aprender a língua escrita. Olha, essas crianças muitas vezes demoram mais tempo para aprender. E alguns pais, professores, coordenadores, principalmente os pais, se desesperam. Na entrada do segundo semestre, agora no retorno das aulas, tem pais que falam: nossa, mas o meu filho não consegue aprender a escrever e nem a ler. Ele tem 6 anos. A família se desespera e começa a fazer exigências muito fortes, às vezes o professor também. Cometemos erros, gente, tão graves com estas crianças. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes ele não está preparado ainda para entender o desenho dos sons, que a linguagem escrita é um desenho dos sons. E ele não conseguiu ainda ter maturidade cerebral, de associações, para que ele conseguisse aprender. Então vamos parar um pouquinho com essa exigência tão forte de querer que estes alunos terminem o ano aos 6 anos de idade, 6 anos e pouco, sabendo ler e escrever. Vamos deixar para a primeira série antiga, que hoje nós chamamos de segundo ano, que é quando eles se aproximam dos 7 anos. Vou falar para vocês aqui de algumas experiências que eu tenho passado. No ano retrasado, uma mãe se desesperou porque o filho não conseguia aprender. E eu falei para ela: calma, deixa ele terminar esse primeiro ano com mais tranquilidade e sendo mais feliz. E hoje, gente, ele está no 3º ano e ele é um excelente aluno. Ele só tira nota 10, 9. E foi um aluno que ficou para trás no primeiro ano. Os outros alunos aprenderam a ler e escrever e ele não. Qual é o problema? A maturidade chegou aos 7 anos, ele aprendeu e hoje ele é um excelente aluno. Pior seria se nós tivéssemos tirado dele a alegria de estudar, o prazer de ir para a escola. É isso que algumas famílias, alguns professores têm feito, dizendo para a criança: viu, você não conseguiu, ele tem 6 anos. Ele vai conseguir isso aos 7. Os neurologistas são unânimes em dizer que as leis mudaram, mas o cérebro humano ainda não. A maturidade vai chegando para esta linguagem escrita aos 7 anos. E nós inventamos esse primeiro ano obrigatório aos 6, 5 anos e meio. Então nós temos que respeitar o cérebro humano, o aprendizado. Nós temos que respeitar as crianças. E olha, mais uma coisa de minha experiência. A criança que não aprendeu a escrever e a ler tão bem aos 6 anos de idade, necessariamente não será menos inteligente do que aquele que aprendeu. Por incrível que pareça, muitas vezes essa criança vai deslanchar no estudo mais tarde. E o outro que foi tão cobrado, que ficou chateado, que teve que aprender na marra ali, porque estava todo mundo desesperado, porque ele não estava conseguindo aprender, às vezes vai brecar o aprendizado mais tarde. Então vamos tomar muito cuidado com crianças aos 5 anos e meio, que vão completar 6, que já completaram 6 e já estão no primeiro ano. Vamos cuidar mais do aprendizado deles, do gosto pela leitura, do gosto pela escrita, e vamos deixar o tempo chegar no seu tempo correto.
ok? Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, porque eu recebi criança reprovada no primeiro ano. Sabe o que eu fiz? Reclassifiquei para o segundo. A criança hoje está no sexto e é uma criança maravilhosa nos estudos. Só que era uma criança derrotada quando chegou aqui, reprovada no primeiro ano em outra escola. Não vamos deixar mais que isso aconteça, tá bom? Vamos respeitar esse primeiro ano de acordo com a faixa etária das crianças. Pense nisso, você professor, pai, porque isso é muito importante para crianças aos 6 anos de idade. Até a próxima.